Pai do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoe você que está vendo esse vídeo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, vocês viram que no vídeo passado falei sobre essa nova vertente que apareceu, né? Das igrejas inclusivas, né? Que são essas igrejas inclusivas? São aquelas igrejas, né, de pessoas. Na verdade, eu estava reagindo sobre um debate, né, de uma pregadora famosa que saiu da Assembleia de Deus. Essa mulher era homossexual, estava na Assembleia de Deus. Então ela se casou, teve um filho e aí desistiu de tudo, saiu da Assembleia de Deus, criou uma igreja que não se considera a prática homossexual como sendo pecado. E aí o que foi que ela fez, né? Outras congregações foram convencidas por essa teologia, né? Como uma congregação da Igreja Batista foi convencida por essa teologia. E aí, então essa congregação da Igreja Batista foi retirada da comunhão das igrejas batistas, né? E hoje eu estou aqui para falar a respeito do perigo das interpretações pessoais, certo? O futuro de congregações com falsas doutrinas como essa, né? E o que nós temos que fazer para nos preparar à luz das Escrituras, né? Qual é a nossa responsabilidade em relação a isso, né? Porque o que acontece, irmão? Quando alguém prega uma heresia, né? O que acontece? Quando alguém prega o que é uma heresia? Heresia é quando alguém se desvia do caminho da verdade, né? E escolhe. Heresia significa escolha, né? Heresia é quando a pessoa escolhe algo diferente da verdade, né? Então, só existe um único evangelho. Como a pessoa escolhe algo diferente do evangelho, essa pessoa se torna herege, né? Herege segundo a ortodoxia da fé, né? Então o que acontece? Em Gálatas capítulo 1 está escrito que Paulo diz assim em Gálatas capítulo 1: Irmãos, se alguém vos pregar um evangelho além daquele que vos temos pregado, que seja anátema, né? Então, só há um único evangelho a ser pregado no mundo inteiro. Se alguém pregar algum evangelho diferente daquele pregado pelo apóstolo Paulo, é anátema. Certo? Então, ninguém nesse mundo tem o direito de pregar alguma coisa diferente do apóstolo Paulo, sob pena de ser anátema. Anátema é estar fora da comunhão de Cristo, né? Que como aquelas mulheres estão fazendo, né? Criando uma nova religião, né? Mas qual é o futuro de congregações como essa, né? O que vai acontecer com elas no futuro? Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, né? O que isso significa? Significa que tudo nesse mundo vai passar, mas somente as palavras de Jesus vão permanecer eternamente. O que nós podemos concluir disso? Que toda doutrina humana
toda doutrina humana um dia vai desaparecer. Toda doutrina humana, não importa qual seja, um dia ela vai ver o seu fim, ela vai ter o seu fim. Mas a doutrina de Cristo, as palavras de Cristo, as palavras dos apóstolos, né? A doutrina de Jesus Cristo, ela vai permanecer eternamente. Então, toda seita, toda congregação com doutrina humana está fadada ao fracasso, está fadada ao desaparecimento. Não vai subsistir. Ela vai desaparecer junto com o mundo, porque é decreto de Jesus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, toda doutrina humana um dia vai desaparecer. Só as palavras de Jesus vão permanecer eternamente. Amém? Mas qual é a nossa responsabilidade em relação a coisas como essa, né? Em relação a doutrinas como essa? Qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é pregar o evangelho a essas pessoas, né? E estudar, nós temos a obrigação de estudar para que nós não venhamos a cair em coisas como essa. Para que nós não venhamos a cair em coisas como essa. E isso é muito sério, né? Jesus falou lá em Lucas, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 11, a partir do verso 52, né? Jesus falando para os fariseus, né? Diz assim a Sagrada Escritura: Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Vou repetir. Jesus dizendo: Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Então, uma das condenações de Jesus para os fariseus era a seguinte: os fariseus tinham acesso ao conhecimento. Eles guardavam a chave da casa da sabedoria, mas não entravam. Os fariseus eram aqueles mestres da lei que tinham acesso ao conhecimento, mas se recusavam a adquirir o conhecimento, adquirir a sabedoria, certo? Eles eram pessoas preguiçosas, que tinham acesso ao conhecimento, mas não se apropriavam dele, não buscavam estudar, né? Então, então o que nós podemos tirar desse princípio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se uma pessoa tem acesso ao conhecimento, mas escolhe não estudar, essa pessoa é condenável. Se uma pessoa tem a chave da porta da sabedoria, mas não entra, essa pessoa é condenável por Deus. Se nós temos acesso ao conhecimento e escolhemos não estudar, nós seremos condenados por Deus. Ok? Então, nosso dever é conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho de trás para frente, nos aprofundarmos cada vez mais nos Evangelhos sobre todos os assuntos possíveis, para que a gente não venha a cair nessas coisas. Preste atenção, se nós temos acesso ao conhecimento, que Jesus diz lá em Lucas 11, 52, se nós temos acesso ao conhecimento, mas nós escolhemos não nos apropriarmos dele, nós somos pessoas condenáveis. Nós somos pessoas condenáveis por Deus. Ok? Então, a nossa obrigação é estudar. Ok? Então, irmãos, primeiro
essas seitas vão desaparecer. Toda doutrina humana um dia vai desaparecer. Segundo, quem prega um evangelho diferente é anátema. Terceiro, nós temos a obrigação de estarmos constantemente indo atrás do conhecimento, ou então nós seremos condenados por Deus. Ok? A quarta coisa é o seguinte: nós não podemos colocar na Bíblia a nossa interpretação pessoal. Aquilo que eu acho que está na Bíblia, que eu interpreto, que eu devo interpretar a Bíblia. Não. Só existe um único evangelho. Gálatas capítulo 1. Só existe um único evangelho. Se alguém pregar um evangelho diferente, é anátema. Segundo, eu não posso interpretar a Bíblia. Aquela mulher foi um exemplo, né? Eu não posso, pessoa nenhuma pode interpretar a Bíblia a partir de experiências pessoais que ela acha que teve com Deus. O critério para alguma experiência pessoal são as Escrituras. É o conhecimento da igreja ao longo de 2000 anos. É o evangelho que a igreja já propagou. Se a sua experiência pessoal contradiz o que está nas Escrituras, você deve rejeitar essa experiência pessoal. Ainda que você sinta que foi Deus que lhe falou, se contradiz as Escrituras, no nível do que aquela mulher fez, no nível de negar o pecado, meu amigo, rejeite. Porque não vem de Deus. Nós não podemos viver segundo as experiências pessoais. Nós não podemos interpretar as Escrituras a partir de experiências pessoais. Nós temos que submeter as nossas experiências pessoais às Escrituras. Deus fala conosco, mas as nossas experiências pessoais precisam estar à luz das Escrituras. Eu não posso pegar a minha experiência pessoal, transformar numa regra de fé e interpretar as Escrituras à luz da minha experiência pessoal. Não, é o contrário. A minha experiência pessoal, qualquer experiência pessoal que qualquer pessoa tenha, tem que ser interpretado à luz das Escrituras. Cuidado com esse negócio de Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, certo? Isso, olha, existem 3 possibilidades. Pode ser de Deus, pode ser humano e pode ser coisa do demônio. Vocês, é óbvio isso, é claro. É muito claro isso. Então, nós não podemos deixar as nossas experiências pessoais nos guiarem. Nós não podemos deixar tudo que vem ao nosso coração nos guiar. Nós temos que ter critérios para esse tipo de coisa. Eu não posso pegar a minha interpretação pessoal, daquilo que Deus me falou muito em particular, e colocar para você seguir. Porque aquilo pode não ser de Deus. Ok? Então, no começo, o que acontecia? As pessoas tinham experiências pessoais, recebiam o que elas achavam que era a palavra que vinha de Deus a respeito da vida pessoal das outras pessoas, e podendo ser falso ou não, não interferia muito na vida das pessoas, né? No máximo causava uma decepção. Mas o que foi que aconteceu agora? Para onde está descambando esse negócio de experiência pessoal e de interpretação pessoal das Escrituras? Uma mulher saiu da Assembleia de Deus dizendo que Deus falou para ela
que ele ia usar ela para reformar a igreja, dizendo que as práticas homossexuais não são pecado. E essa mulher falou que foi Deus que disse. Então, cuidado com esse negócio de experiência pessoal, de Deus me disse, certo? De Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Deus não vai contradizer as Escrituras. Deus não vai contradizer a sabedoria das Escrituras. Deus não vai contradizer a sabedoria e o conhecimento da igreja de 2000 anos. Deus não vai contradizer o Evangelho. A Bíblia diz: julguem as profecias. A igreja parou de julgar as profecias. Antigamente as coisas eram mais o caminho que as pessoas percorriam na igreja era um caminho um pouco mais pedregoso, né? As pessoas tinham medo de dizer alguma coisa errada. Mas aí o que foi que aconteceu ao longo do tempo? Ao longo do tempo as igrejas foram tomadas, né, por um espírito de conforto, de consolo e conforto tão grande que hoje em dia não se pode julgar a profecia, porque senão você pode magoar a pessoa. Nós temos que julgar as profecias com amor, mas uma coisa é julgar com amor, outra coisa é se abster de julgar a profecia. Uma coisa é a gente falar com amor que uma coisa está errada. Outra coisa é escolher não falar. Nós temos que falar que as coisas estão erradas. Certo dia, você já deve conhecer aquele vídeo na internet, né? Não quero generalizar aqui, tá? Pelo amor de Deus, mas já aconteceu o caso de um pastor analfabeto que interpretou a Bíblia dizendo que Deus admitiu o adultério. E aí ele leu, ao invés de ler adúltera com acento, ele leu adultera sem acento. Aí, o que foi que ele fez? Ele foi, pegou a mulher de um... combinou com o marido, que era fiel dele, e com a mulher, mostrou que estava escrito isso na Bíblia, e todo mundo concordou. E estava todo mundo ali dizendo que era coisa de Deus, que teve experiência pessoal com Deus. Então, interpretação pessoal e experiências pessoais que acham que foi de Deus, para negar, para cometer um adultério, segundo as Escrituras. Então, irmãos, como Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. A igreja precisa estar em constante estado de estudo, de prescrutamento das Escrituras, constante estado de conhecimento da história da igreja. A igreja precisa se instruir mais para não cair nessas coisas. Se nós não nos instruirmos, se nós não conhecemos esse livro aqui de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, nós vamos ser condenados por Deus por isso. Ok? Nós não podemos, uma coisa, é uma pessoa passar a vida estudando as Escrituras e cometer um erro, e interpretar errado. Outra coisa é a pessoa não estudar. Nós precisamos estar em constante estado de estudo, em constante estado de pesquisa, em constante estado de conhecimento, de aprendizado das Escrituras, para não cair numa coisa dessa.
Nós temos que julgar as nossas experiências pessoais. Nós temos que julgar as profecias. Nós temos que voltar a fazer essas coisas. A igreja não pode parar de se questionar se está seguindo o caminho de Deus ou não. Nós temos que ser mais responsáveis. Nós temos que aplicar mais tempo para conhecer Deus como Ele é. Nós temos que gastar mais tempo com as almas. Nós temos que buscar em Deus meios de convencer as pessoas da verdade, de fazer seitas como essa, entendimentos errados como esse desaparecerem. Nós temos que fazer esses entendimentos errados desaparecerem pelo conhecimento. Nós temos que pregar o evangelho com mais intrepidez, com convicção, com conhecimento, com capacidade de convencer as pessoas da verdade. Nós não podemos em momento nenhum parar de aprender, parar de buscar conhecer. Ou então Deus vai nos condenar, como Jesus fez em Lucas 11:52. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. A igreja tem que estar em constante estado de estudo, de conhecimento. Para não cair numa dessa. Tem que ficar se examinando. Não pode se deixar ser influenciada. Tem que se manter na ortodoxia do evangelho. Não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tem que ficar de olho. Tem que conhecer quem é que prega nos lugares. Tem que ter coragem de falar. Paulo diz: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Vocês são da luz, e a luz tudo manifesta. Quer dizer, lá, Paulo falou lá em Efésios, a luz tudo manifesta, quer dizer que a luz tudo expõe, a luz tudo demonstra, não fica nada escondido quando a luz se expressa, quando a luz aparece. Nós temos que condenar os erros, nós temos que julgar as profecias. Nós não podemos guardar aquelas experiências pessoais no nosso interior e não julgar à luz do que a igreja sempre ensinou, à luz do evangelho. Começou com coisas inofensivas, com pessoas julgando coisas da vida pessoal das pessoas. Terminou numa mulher negando um pecado, dizendo que a prática homossexual não é pecado. A igreja tem que se preocupar menos com conforto, com consolo e mais com estudo. Porque a nossa batalha é na mente. As pessoas são pegas pela mente. As pessoas são convencidas por causa daquilo que elas escutam. E caem em erro. Param de considerar a prática homossexual como pecado por causa dos erros. Por causa de entendimento errado. Por causa de maluquice. Por causa de experiências pessoais que ela acha que teve. Quando Deus condena. Amém? Peço perdão aqui, os irmãos, se eu me exaltei, porque é uma coisa preocupante, irmãos. Nós temos que dedicar mais tempo para falar sobre heresias. Nós temos que alcançar as pessoas que estão no erro, porque elas estão correndo perigo.
certo? Então, a igreja, como Jesus disse, lá em Lucas 11:52, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que guardam a chave da casa da sabedoria e não entram, nem vocês entram, nem deixam os outros entrarem. Nós não podemos deixar de estudar nem um momento, nem um minuto. Nós não podemos deixar de conhecer o Evangelho, a história cristã, nem um momento, para que a gente não caia em coisas como essa. Para que a gente não seja anátema. Para que a gente continue a ser luz. Para que a nossa comunidade não venha a desaparecer no futuro. Para que o que é pregado pela nossa comunidade não venha a desaparecer no futuro. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, toda e qualquer doutrina humana um dia vai desaparecer, mas as palavras de Jesus não vão desaparecer. Se nós pregarmos as palavras de Jesus, a nossa pregação vai ser eterna. Vai ser eterna. Se nós repetirmos as palavras de Jesus, se nós repetirmos as palavras dele, a nossa pregação vai ser eterna. Mas se nós pregarmos as nossas palavras, a nossa pregação vão ser palavras ao vento, que um dia vão sumir, vai sumir. Esse entendimento errado um dia vai sumir. Mas vai levar várias pessoas para o inferno. Qualquer entendimento errado. Ok? Se nós pararmos de buscar conhecer, nós seremos condenados. Mas se nós conhecermos, prescrutarmos as Escrituras de todas as formas e errarmos, talvez Deus tenha misericórdia. Ok? Então, irmãos, cuidado com o entendimento errado, com a interpretação pessoal. Pedro falou lá na segunda carta dele que nenhuma profecia das Escrituras é de entendimento pessoal. Eu não posso interpretar a Bíblia da forma que eu quero. Ninguém pode. Ninguém pode pregar um evangelho diferente. Ninguém pode interpretar as profecias da sua própria forma. É isso que Pedro está dizendo. Amém? Então, irmãos, cuidado, estude muito, irmãos. Toda igreja que para de estudar é condenável. É condenada. Nós temos que estar em constante estado de estudo e conhecimento. Nós temos que entrar. Nós temos a chave da casa da sabedoria. Nós temos que entrar pela porta, como os fariseus não fizeram. Ok? Deus abençoe você. Desculpa aqui. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado. Por favor. Cuidado. Nós temos que fazer desaparecer a face da terra através do conhecimento, através do convencimento, essas falsas religiões, esses falsos entendimentos, para que as pessoas, para que ninguém mais seja anátema. Ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.